Vamos falar sobre legado? Eu acredito que você, assim como eu, já deve ter associado o legado a somente sucesso profissional. Mas hoje eu quero propor a gente refletir para além, aprofundar um pouquinho mais, desmistificar o que essa palavra significa, porque eu acho que a gente está encaixotando ela e limitando ela para algo que não necessariamente é o principal para a nossa vida, sabe? Aconteceu há 3 meses o falecimento do pároco da minha paróquia, Monsenhor Romeu. Ele passou mais de 60 anos liderando essa igreja, vivenciando a rotina dessa paróquia. E a partir disso, ele construiu um caminho que fez com que ele deixasse um legado não somente material, ou seja, concreto, mas um legado na vida das pessoas às quais ele tocou nessa longa jornada. No dia do seu falecimento, eu participei da sua missa funeral. E o tanto de gente que chorava, o tanto de gente que lamentava a sua morte, falava das experiências que viveram com ele, me impactou. E aí eu olhei para aquele caixão lá no meio da igreja e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que tornou o Padre Romeu um Marte, digamos assim? O que é que tornou o Padre Romeu essa liderança tão aclamada, tão saudosa para essas pessoas? Quais são as características que o tornaram esse líder tão amado? Porque a gente está falando aqui de liderança também, gente. Não dá para construir um legado se eu não lidero algo. E não necessariamente eu preciso liderar pessoas. Eu posso liderar a mim mesmo, a minha família e também construir um legado. Já começa daí as piras, tá? Pega tudo isso e reflete, tira tuas conclusões. E aí, naquele momento, eu sentada na cadeira da igreja, pensando sobre isso, eu comecei a linkar quais eram as características que o Padre Romeu tinha. Então, ele era um homem amoroso, um homem compassivo, ele era um homem firme nas suas posições, mas respeitoso. Ele era um homem caridoso, ele enxergava o ser humano para além da aparência. E isso ao longo de mais de 60 anos, isso é uma raridade acontecer. Geralmente um padre passa 2, 3 anos, já vi na história dessa própria igreja, padres que passaram meses, 3 meses, 4 meses, e o Monsenhor Romeu, ele teve a chance, a oportunidade de liderar por mais de 60 anos a mesma paróquia. E aqui a gente pode logo perceber que não dá para construir legado, não dá para construir essa liderança forte e simbólica sem o tempo. Não dá. Foi através do tempo que ele passou liderando essa igreja que ele conseguiu construir relações que o levaram a se tornar essa pessoa simbólica tão saudosa para a comunidade de modo geral. Ele acompanhou gerações de famílias ao longo desse tempo, nas suas celebrações muito emblemáticas, nos batizados, casamentos, crismas que ele celebrou, gerações de família que foram passando pai, filho, neto, ele acompanhando a construção dessas famílias, o legado concreto, material que ele deixou para a comunidade mais pobre que essa igreja tomava conta, ou seja, organizações sociais, programas de caridade, de filantropia, de voluntariado. Ele conseguiu materializar o evangelho, algo que Jesus fala o tempo todo, que não basta somente a gente falar, mas a gente precisa agir, a gente precisa mostrar em atos concretos o que é que significa o evangelho, o que é que significa ser cristão de verdade. E ele foi lá, mostrando, construindo, e ele concretizou algo muito forte. Hoje, as obras sociais de Monsenhor Romeu permanecem. Ele se foi, mas as obras permanecem. E as pessoas que estão hoje na igreja fazem questão de manter esse legado vivo, prestando homenagem para ele. E aí, gente, eu fiquei pensando, nossa, que forte, né? Porque não foi somente algo material, não foi somente a obra social, não foi somente a caridade que ele fez, não foi somente uma missa ou outra que tocou o coração das pessoas, foi o relacionamento que ele construiu ao longo do tempo. Foi a forma como ele liderava pessoas. E essa forma de liderança
fez com que ele acessasse vários espaços. Eu não sei se ele era discípulo do Dom Helder, que Dom Helder é uma figura emblemática aqui de Pernambuco, um religioso que lutou contra a ditadura militar e fez com que a igreja também tomasse um posicionamento em prol da população naquela época, né? Então, defender o povo mais oprimido, mais vulnerável. Mas, com certeza absoluta, eles foram da mesma época e eu acho que ele bebeu na fonte do Dom Helder, sim. E ele trouxe isso para sua vivência, para sua prática na igreja. Correlacionando essa simbologia do Padre Romeu, eu pensei nas características que ele tinha. Quais eram as características que ele tinha que tornaram ele essa liderança tão emblemática? E eu pensei, bom, faz pouco tempo que eu frequento, na verdade não frequento, né? Faz pouco tempo que eu estou ativa nessa paróquia, faz 5 anos, comparado a tanto tempo que ele já estava à frente. E faz menos tempo ainda que eu comecei a perceber essa dinâmica da relação dele com os paroquianos, né? Isso me marcou muito, porque eu não tive proximidade com ele, mas eu pude observar de fora. O Monsenhor Romeu, ele não era do tipo de pessoa que se conformava em ficar no coadjuvante. Ele queria estar ativo. Mesmo nas suas limitações da idade, mesmo nas suas limitações com a doença, ele ainda estava lúcido, então ele queria celebrar missa, ele participava das missas, das celebrações, ele participava dos eventos da igreja, participava das ações de caridade, ele estava ali junto com o povo, ele não largou a mão do povo em um minuto. Ele não largou. E isso fez com que as pessoas o amassem ainda mais, porque tinha reciprocidade no amor, tinha compartilhamento dos afetos. Gente, eu fico muito emocionada de perceber isso, de chegar a essa conclusão, porque foi exatamente isso que Jesus fez na sua época. Ele construiu o legado porque ele construiu o relacionamento com as pessoas. Ele conseguiu deixar o evangelho e espalhá-lo, né, para o mundo inteiro, não somente por ação do Espírito Santo, óbvio, mas porque ele deixou o legado no coração daquelas pessoas. Legado no coração daquelas pessoas. E aí, se você quer também deixar um legado no mundo, quem é que você está se inspirando? Em quem que você está se inspirando para deixar um legado? Que tipo de legado você está querendo deixar? É somente profissional? Teve um momento da minha vida que eu queria construir esse legado somente enviesado para o lado profissional. Eu achava que somente assim eu poderia construir um legado. Então eu focava muito na aprimoração profissional, eu focava muito nas oportunidades. Eu considerava que quanto mais influência eu tivesse na minha área profissional, eu poderia construir algo mais concreto e ampliar isso e deixar isso como legado para as pessoas. Mas não é só isso, não. Quando eu me tornei mãe, eu também estou construindo um legado. Estou construindo um legado na minha família, na educação que eu passo para minha filha. A minha filha vai ser o meu legado para o mundo. A educação que eu deixo para ela hoje vai acompanhá-la durante toda a sua vida. Então, eu posso e devo ser uma boa liderança, trazendo essa palavra, para minha filha, uma boa inspiração para minha filha, para que ela possa deixar esse legado que começou em mim, nela. E isso é muito forte, porque nós, como pais e mães, já temos essa responsabilidade. E que tipo de inspiração você está deixando para o seu filho e para a sua filha? Que tipo de educação você está deixando para o seu filho e para a sua filha? No âmbito profissional, às vezes parece ser mais fácil, porque a gente lida com situações e pessoas que não são necessariamente do nosso convívio mais íntimo, né? Mas a gente pode sim deixar uma marca na vida dessas pessoas, mesmo sem ter intimidade com elas. Padre Romeu, ele não tinha intimidade com todos os fiéis. Acredito que, em sua maioria, ele não tinha intimidade, não. O que ele tinha era relacionamento respeitoso, amoroso. E aí eu pensei nas suas características e identifiquei. Ele era uma pessoa, um homem, paciente, mas também forte nas suas posições. Era um homem amoroso, compassivo, respeitoso. Ele tinha um ideal muito forte de social, de justiça social. E isso possibilitou que ele acessasse outros caminhos, pessoas importantes, para trazer essas pessoas não somente para Cristo, né, para a sua salvação espiritual, mas trazer essas pessoas para o concreto, para o real ali, ó. Vamos aqui me ajudar?
a trazer dignidade para essas pessoas, e é isso que uma liderança faz. Ela não usa a sua influência somente para o seu bem-estar. Ela não usa somente para massagear o seu ego. Uma liderança de verdade, uma liderança que cativa, uma liderança que mobiliza pessoas, ela principalmente está focada e interessada no outro. O outro é mais importante do que eu. E eu percebia isso no Monsenhor Romeu, eu percebia isso na sua atuação. Ele ficava feliz, e a sua frase mais emblemática é: eu sou feliz porque eu posso servir. Eu sou feliz porque eu posso servir. Isso é uma frase muito forte, muito bonita. E traduz para mim o que significa uma liderança de impacto, uma liderança que mobiliza, uma liderança que deixa legado. Fazendo correlação dessa história do Monsenhor Romeu, eu comecei a pensar em outras figuras emblemáticas que a gente tem aí registradas na história, né? Pensando nas características do Padre Romeu, eu comecei a elencar, nossa, quais foram as pessoas que mais deixaram impacto positivo no mundo? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Madre Teresa de Calcutá e tantas outras figuras que, com a sua atuação, conseguiram gerar transformação real, concreta no mundo, mas acima de tudo conseguiram transformar o coração das pessoas. Não tem como gerar transformação social se eu não toco o coração das pessoas. E o Martin Luther King, ele trazia a CNV na veia, o próprio Marshall Rosenberg, o criador da CNV. Ele deixou o legado dele, que é a CNV, para o mundo. Marshall, ele não foi uma pessoa famosa, ele não foi uma pessoa que tinha visibilidade da mídia, que tinha paparazzis atrás dele. Não, o Marshall era uma pessoa comum, como eu, você, mas ele construiu um legado. Ele construiu uma prática de vida que pode transformar gerações e transformar pessoas, indivíduos, a partir da comunicação não violenta. Então eu fiquei, sabe, chocada quando eu fiz esses links, quando eu comecei a analisar de perto e entender que eu não preciso somente focar na área profissional para deixar um legado que o mundo valoriza. Eu preciso, primeiramente, aprender a deixar o legado na minha vida, aprendendo a ser liderança na minha vida, para depois deixar legado na vida de outras pessoas, a começar dentro de casa. Eu posso não querer ser um destaque na minha profissão, ou eu posso nem ter profissão, posso nem trabalhar. Há situações diversas, né? Então, tem gente que não vai trabalhar fora de casa, tem gente que não vai ascender economicamente para deixar um legado mais concreto, mais palpável para a vida de outras e tantas pessoas, mas dentro de casa, dentro da sua família, você pode deixar um legado positivo. Você pode ser aquela pessoa que escuta, que acolhe, que ampara. Você pode ser a pessoa de referência para aconselhamento, que inspira, pessoa forte, resiliente, de fé. Você pode ser essa pessoa para os outros, mas antes de ser para os outros, você precisa ser para você mesmo. O Padre Romeu, eu tenho absoluta certeza, ele só conseguiu concretizar o evangelho na prática porque ele estava muito forte, convicto de quem ele era em Deus. Então ele sabia que ele podia fazer muito mais em Deus. E ele sabia que ele podia ser essa liderança assim que cativa, que constrói, que transforma, porque ele estava em Deus, ele estava muito embasado na fé dele. E isso o transformou por dentro, fazendo esse movimento circular e transcender para fora, para a igreja, para os outros ambientes que ele circulou e para a vida das pessoas. Então, mesmo não sendo próxima a ele, ele deixou esse legado na minha vida. E esse legado está se traduzindo hoje nesse episódio, para que a gente possa pensar nisso. Gente, liderança, impacto, legado, não é somente palavras bonitas, soltas ao vento, que o mercado se apropriou. Isso pode e deve fazer parte da nossa vida cotidiana, na comunidade, dentro da nossa família, com a gente mesmo. A comunicação não violenta, ela é um dos pilares
de uma liderança que deixa legado, de uma liderança que faz e transforma e impacta. E se você quiser construir isso na sua vida, se você quiser, de fato, colocar isso em prática, começa a se inspirar nessas pessoas, começa a olhar para a história dessas pessoas e a perceber que não houve nada de sobrenatural na vida dessas pessoas. Do Martin Luther King, do Marshall Rosenberg, do Mahatma Gandhi, do Mandela, Madre Teresa. Não houve nada de sobrenatural na vida dessas pessoas. Eles eram seres humanos comuns, mas eram seres humanos conscientes. Eles eram pessoas conscientes dos seus sonhos. Eles eram pessoas conscientes da transformação que eles queriam gerar no mundo. E essa transformação, essa mobilidade, pode ser positiva, que foi o caso dessas pessoas, ou pode ser negativa. A gente também tem aí vários exemplos, que eu não vou citar nenhum para você não sair procurando. Mas a gente tem vários exemplos de pessoas que deixaram um legado triste na história. Um legado infeliz. Um legado, sabe, de miséria, de violência, de crueldade. A gente tem vários atores, personagens que deixaram um legado triste na história e na própria história. Mas não é nessas pessoas que eu quero focar, não. Eu quero focar nessas pessoas que deixaram um impacto bom, que levaram amor, que levaram paz para a vida de milhares. Mesmo não sendo super-heróis, elas mostraram que na sua simplicidade, no seu ordinário ali comum, do dia a dia, dá sim para a gente fazer a diferença na vida das pessoas, na nossa vida. Então é isso, gente. Era esse o recado que eu queria deixar para você, para ampliar um pouquinho os horizontes. A liderança que a gente deseja precisa começar com a gente, na gente. Se você ocupa cargos de liderança em empresas, serviços públicos, ou se você é dono da sua própria empresa e você é o líder, né? E quer deixar um legado bom, um legado promissor, de impacto positivo para as pessoas, né? Começa a olhar esses exemplos, a olhar as características dessas pessoas que deixaram legado positivo no mundo, porque se há uma certeza é que não há como dar errado você sendo amoroso, respeitoso, cordial, propagar a paz. Não tem como dar errado isso. Pode ser um caminho mais longo, pode ser um caminho um pouco mais difícil, mas não tem como dar errado. Quando a gente junta o tempo, a nossa atuação sobre o tempo e as pessoas, gente, isso dá um caldo muito bom. Ou pode dar um caldo muito ruim também, mas eu tô focando aqui no bom. Dá um caldo muito bom. O Padre Romeu, ele só construiu esse legado porque ele teve tempo, ele teve convicção do que ele precisava fazer, certeza do que ele precisava fazer, e ele tinha pessoas ao seu lado para trabalhar junto e para fazer por aquelas pessoas, né? Pessoas que ele precisava atuar em cima delas. E ele construiu relacionamentos fortes, concretos, longevos. É isso. É isso. A pira de hoje é essa. Vai ampliar teus horizontes. Reflete sobre tudo isso que eu falei para você, porque a gente precisa de mais lideranças assim, principalmente no ambiente de trabalho, mas também na nossa casa, na nossa vida. Seja essa pessoa que propaga essa mensagem, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.